Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de História. Nessa aula de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre a relação da arte com a própria história. Como a arte vem representando momentos históricos e essa arte que está presente aqui pela nossa cidade, pela cidade do Recife, arte que vai mostrar um pouquinho daquilo que aconteceu no passado, de fatos importantes, coisas boas, coisas que às vezes não são tão boas, mas que fazem parte da nossa história, que estão ali ajudando a construir a nossa identidade. Então é sobre isso que nós iremos conversar, vamos passear um pouco aqui pelas ruas do Recife, conhecer algumas coisas, alguns monumentos que refletem essa história. Mas eu não estou sozinho por aqui não. Vocês estão vendo aí já no cantinho da tela, Midian, fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todos e todas que estão por aqui acompanhando. E aí, vocês estão prontos? Estão prontas para mais uma aula de História? E essas aulas de histórias da gente é realmente uma volta ao tempo. Pois é, a história é isso, a gente estudar o que aconteceu no passado e que muitas vezes ou quase sempre influenciam no que está acontecendo no presente. Muito do que a gente está vivendo agora, muitas coisas que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer, estão relacionadas aí a fatos históricos. E a aula de história é para isso, é para a gente pensar, entender como as coisas aconteceram e como a gente pode, de repente, construir um futuro melhor. Vamos seguindo, eu vou mostrar para vocês já uma imagem aí, um painel e perguntando, vocês já observaram, já tiveram a oportunidade de passar por aqui pelo Recife e visualizar este painel? Às vezes, muitas pessoas passam para um lado e para o outro na cidade e acabam nem se dando conta de que ali tem uma obra artística e que aquela obra está representando algo. E essa obra aí especificamente está representando um momento histórico importante para o nosso estado. E aí? Já deu para perceber? Estou vendo vários homens em pés ali, uma pessoa meio que abaixada, espadas. E aí? Vamos acabar com o mistério e desvendar. Esse painel, criado em 1967, bem antigo, pelo artista Corbiniano Lins, retrata a Revolução de 1817. A obra está exposta na Praça Cívica, junto à Avenida Cruz Cabugar, no centro do Recife. É uma obra que retrata aí, que é de alusão à Revolução de 1817, conhecida Revolução Pernambucana. Vocês lembram da Revolução Pernambucana? Aquele momento ali da história onde os pernambucanos, insatisfeitos com a administração pública, insatisfeitos com a coroa, tentaram, por algum tempo, conseguiram fazer com que Pernambuco tornasse uma república. Os revoltosos. E essa data importante, esse marco importante para a história, essa revolução que durou 45 dias, que trouxe tantos benefícios, trouxe tantas mudanças para o nosso estado, mas depois ela foi encerrada, só mais na frente que o Brasil como um todo torna-se república, mas essa data importante está sendo representada aí nessa obra de arte. Com certeza, um dia, se você passar ali próximo à Avenida Cruz Cabugar, quando você olhar agora para esse painel, você vai saber. Esse painel está representando a Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana. Um momento importante, um fato histórico que está presente em uma obra, em um monumento histórico, em uma obra artística. Então a arte, muitas vezes, ela vem realmente com esse papel de representar. E esse painel aí é a visão do artista. Significa dizer que houve uma cena parecida com essa, as pessoas em pé, da forma que estão aí. Será que isso é como se fosse um retrato? Não, isso é uma representação. O artista, ele pensa na revolução, ele pensa nesse fato histórico e vai representá-lo da forma que ele interpreta.
Se eu dissesse para vocês fazerem, por exemplo, um desenho falando sobre a Revolução Pernambucana, com certeza você faria um desenho, seu amigo faria um outro desenho, sua amiga faria um outro desenho, cada um vai ter uma interpretação diferente e vai representar isso de uma forma diferente também. Vamos para a próxima. E esse daí? Esse é um monumento que a gente encontra também aqui na cidade do Recife. Então eu posso analisar, vendo essa imagem, eu percebo que tem um homem, né? Ele está numa posição, né, meio que encolhida, e aí ele está preso por um ferro, esse ferro que está segurando para fazer com que ele fique suspenso dentro desse painel, né? Tem um painel aí de um formato quase que retangular, né? A gente tem um quadrado aí, e mais na forma superior eu tenho realmente um retângulo, e aí tenho realmente uma obra de arte, mas o que será que ela representa? Quando a gente olha dessa forma assim, a gente olha, eu não consigo identificar muito bem qual a relação histórica, o que é que ele quis representar com essa imagem. Mas, quando a gente tem uma explicação breve, a gente já começa a perceber que essa obra de arte, ela passa a fazer um sentido. Então, o artista ele vai pensar no fato histórico, ele vai pensar num determinado momento e criar a sua obra de arte, que vai ter várias interpretações. Vocês já viram essa obra de arte aqui no centro do Recife? Já viram? Já passearam aqui pela cidade e já viram isso em algum momento? Será que as pessoas, quando passam e veem essa obra de arte, ficam se perguntando o que será que ela representa? Monumento Tortura Nunca Mais é um monumento localizado na Praça Padre Henrique, a Rua da Aurora. E aí, lá aqui, claro, na cidade de Recife, Pernambuco, concebido pelo arquiteto piauiense Demétrio Albuquerque, foi o primeiro monumento construído no país em memória aos mortos desaparecidos políticos. Foi inaugurado em 27 de agosto de 1993 e é desde então considerado um dos pontos turísticos da cidade. Então está aqui na Rua da Aurora, monumento Tortura Nunca Mais, relativo aí fazendo menção ao período da ditadura militar, onde muitas pessoas foram torturadas, foram exiladas, saíram do nosso país, e principalmente a população negra. E esse monumento é construído em alusão a isso, e aí o nome ele já diz, né? Tortura Nunca Mais. Que esses momentos ruins, que eu disse para vocês, né? Momentos bons e momentos ruins da história, que são representados por essas obras de arte que estão espalhadas aqui na nossa cidade. E aí lembra que quando a gente fala na obra de arte em si, a gente tem lá um painel pintado ali na cerâmica, a gente agora tem aqui já uma escultura, um monumento, então essa arte ela vai ser representada de diversas formas, em diversos materiais, e aí quando você passar, de repente, se alguém de vocês aí, algum de vocês passarem ali pela Rua da Aurora, ver esse monumento, você vai saber que é um monumento denominado Tortura Nunca Mais, que vai fazer aí da referência à época da ditadura militar, onde pessoas sofreram, eram torturadas também. Um monumento que conta um pouquinho da história, hora ou outra tem algum evento, tem pessoas que se reúnem em torno desse monumento também. E esse daí? Nossa, bem grande, né? Construído de ferro, metal. E o que eu percebo que está aí às margens do rio, né? E o que é que nós temos aí de forma gigantesca? Um caranguejo. Esse caranguejo, ele representa o quê? Existe um movimento, né, na nossa cidade, um movimento artístico que trazia a figura, né, que traz a figura do caranguejo como um dos seus símbolos. Cada movimento artístico traz seus símbolos, né, suas formas. Por exemplo, se eu pensar no frevo, o frevo tem como um símbolo a sombrinha, e esse movimento tem como símbolo o caranguejo. Vocês já viram esse caranguejo gigante? Vez ou outra também acontecem eventos próximos a esse caranguejo. Isso aí ele está falando sobre, ele é um movimento de alusão ao movimento Mangue Beat, monumento que vai tratar sobre o Mangue Beat, movimento que surgiu em 1991 na cidade do Recife e se destaca pela combinação original de diversos gêneros musicais, unindo ritmos regionais como maracatu, rock, hip hop, funk e música eletrônica. Então, esse movimento que surge nesse período, principalmente com a figura ali do Chico Science, Nação Zumbi, o manifesto Mangue Beat,
onde ele traz elementos da nossa cultura tradicional, como o maracatu, a ciranda, o frevo, e incorpora dentro de um ritmo, que aí também conhecido como mangue beat, mas aí ele traz novos elementos. Então ele traz os instrumentos como a alfaia, que é utilizada basicamente no maracatu nação, né, nas nações de maracatu. Ele pega essa alfaia e coloca dentro de uma banda, que traz uma guitarra, que traz baixo, bateria, então ele mescla esses elementos. E aí quando a gente pensa num ritmo, né, num estilo sonoro. E uma das coisas que ele pregava muito também era a preservação do mangue, por isso esse mangue beat, o beat que seria a batida, que seria o som, mas também falar do mangue, muitas vezes inspirado na obra de Josué de Castro, que fala também sobre a questão do mangue. As pessoas que aqui em Recife, nas comunidades ribeirinhas, sobrevivem dessa cultura que seria aí o mangue, né? Aquilo que o mangue traz para as pessoas. E aí ele falava sobre o homem caranguejo, né? Eu não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver pessoas que vão ali pegar caranguejos. Elas entram dentro da lama do mangue e colocam ali a mão para pegar o caranguejo. Então o caranguejo torna-se também um símbolo desse movimento, já que ele fala do mangue, do homem caranguejo, dessa sonoridade que representa muito o nosso estado até hoje. Então, o caranguejo é um desses símbolos do movimento Mangue Beat. Então, quando se constrói um caranguejo desse tamanho aí, na avenida, né, na rua, é para realmente lembrar, né, lembrar desse movimento também. Obras de arte que vai falar um pouco da história que a gente está tratando aqui do Mangue Beat. Então percebam que eu trouxe exemplos diferentes de obra artística. A gente tem uma escultura, a gente tem a pintura, a gente tem esse caranguejo aí que é construído com metal, com ferro. Tem mais? Além dessas esculturas, nós temos também espaços repletos de história e também cheio de arte para contar. A arte que conta determinada história. Você já viu essa paisagem aí? Agora nós já estamos falando de um espaço fechado, que encontra-se aqui no centro do Recife, mas é um lugar que traz um pouco do sertão. E aí? Já viram esse espaço? Nós estamos falando do Museu Cais do Sertão. É um museu interativo sobre o sertão e Luiz Gonzaga, localizado na cidade, e aí aqui no Recife, capital, né, de Pernambuco. Esse museu, né, quando a gente pensa Museu Cais do Sertão, ele vai trazer vários elementos, né, como era a casa construída, como era aquela casa lá do sertão, da época do Luiz Gonzaga. Esse museu, ele vai trazer vários elementos do sertão, mas baseado nas letras do Luiz Gonzaga. Então nós vamos ter, além da casa como era naquele momento, nós vamos ter a representação do Rio São Francisco por aí pelo meio, nós vamos ter as roupas, né, que o pessoal utilizava também e às vezes utilizam lá nesse local. Então, vários elementos dentro desse museu que são obras de arte também, porque o próprio Luiz Gonzaga tem a sua música, tem a sua arte, e aí nós vamos ter trechos das músicas, os LPs, tudo relativo a esse artista. Como esse artista, como Luiz Gonzaga retratava muito o sertão, muito da vida dele, a gente acaba tendo um espaço de memória, um espaço que a gente vai lembrar, que a gente vai se remeter a um outro local, que é aqui, por exemplo, o sertão do nosso estado. Então, quem tiver a oportunidade um dia de conhecer, é um passeio muito bom para ser feito. Você conhece todos os espaços, tudo que acontece ali dentro desse museu. Tem momentos, tem locais ali dentro do museu que você pode colocar um fone de ouvido, ouvir a música que está sendo tocada ali, enfim, muita coisa que dá para ser feita aí no Museu Cais do Sertão, aqui no centro da nossa cidade. Um espaço cheio de arte, que também conta histórias, várias histórias. E aí? A gente fala um pouquinho do sertão, do pé de serra, do baião, do chachado, mas aqui nós temos um outro espaço que vai tratar da arte também, que vai tratar da história, só que de outro ritmo. Que ritmo é esse? E esse espaço aí, vocês conhecem?
Já viram alguma foto? É bem bonito, bem diferente, né? O pessoal capricha quando vai construir um espaço como esse. Eu, particularmente, gosto bastante de entrar em lugares assim. Vocês estão vendo aí no chão estandartes. Geralmente os estandartes saem quando? No carnaval. E esses estandartes são de grupos, eu vou dizer, já vou revelar para vocês, são de grupos de frevo. E aí conta um pouco dessa história, e aí nós temos aí o Passo do Frevo. Então, esse Passo do Frevo é um espaço cultural dedicado à difusão, à pesquisa, lazer e formação das áreas de dança e música do frevo, que é localizado aqui na cidade do Recife, ali na Praça do Arsenal da Marinha. O Passo do Frevo que você também pode visitar e saber um pouquinho da história, de como se construiu. Lá tem oficinas, tem movimentos que acontecem lá no Passo do Frevo. Então a gente tem as esculturas, as artes que estão a céu aberto e nós temos espaços fechados, como o museu, como o Passo do Frevo, onde tem muita arte e que também vai contar muitas histórias. Legal, né? Isso tudo aqui na nossa cidade, tudo aqui no centro da cidade do Recife. E eu estou falando só aqui do centro, próximo da gente aqui. Se você for andando, vai para os bairros, tem muita coisa para contar. Não daria para colocar numa aula. Se eu fosse colocar todas as obras de arte, todos os espaços que a gente tem do Recife aqui, que falam da história, que trazem um pouco de arte, a gente não daria tempo. Seriam horas e horas. E esse aí? Vocês já viram esse monumento, já viram esse prédio em algum lugar? E eu disse para vocês, é tudo pertinho. Esse também já fica perto do Passo do Frevo, Museu Cais do Sertão, Passo do Frevo, e essa aí também fica tudo perto. Você consegue visitar todos numa tarde. E aí, já viram? Essa aí, Torre Malakoff. É um importante monumento localizado no bairro do Recife, área tombada pelo IPHAN. Construído no período de 1853 a 1855, com materiais provenientes da demolição do Forte Bom Jesus, para servir como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha. Então fica aí próximo, né? Fica dentro ali do espaço da Praça do Arsenal da Marinha, serve como um observatório astronômico. Também tem muitos eventos que acontecem aí na Torre Malakoff, eventos culturais, exposição de arte, tem muita coisa boa também. Sempre que a gente está ali, de repente, passeando pelas ruas do Recife Antigo, num sábado no final de tarde, num domingo no final de tarde, sempre, principalmente aos domingos, no final da tarde, você vai conseguir observar que tem algum movimento, algo acontecendo também na Torre Malakoff. O bom é que é gratuito, você chega, entra, conhece e aproveita aquele momento também. Então é um espaço também que está aqui próximo, está aqui no centro da cidade do Recife. Quanta coisa legal, né? E aí eu disse, tem os espaços fechados e tem os espaços abertos que contam a história também. E esse aí é mais um espaço. Esse aí eu estou falando do Pátio e Igreja do Terço. Teve sua construção iniciada no começo do século XVIII, foi reformada a partir de 1844. A fachada principal é revestida de azulejos portugueses. No adro da igreja, Frei Caneca, por ser o principal líder da Revolução Libertária Pernambucana de 1824, Confederação do Equador. Foi destituído em suas vestes de religioso e enviado ao Forte das Cinco Pontas para ser executado. Então vejam, uma igreja, um pátio, que conta história também, histórias que aconteceram ali. E com certeza, se você vem aqui do dia de semana, né, principalmente numa sexta, quinta-feira, já próximo ao final de semana, você vai ver que tem muita gente circulando ali pelo Pátio do Terço, tem comércios ali próximo também, as pessoas estão sempre circulando por ali. Num local onde também existe arte, onde tem muita história para contar. E se a gente pensa em circular pelo Recife, quem nunca passou por essa ponte? A conhecida Ponte de Ferro, né? Justamente um espaço também construído que tem uma história boa para contar. E eu trouxe aqui para a gente, ó, Ponte da Boa Vista, né? Que seria a Ponte da Boa Vista, conhecida como a Ponte de Ferro. É uma ponte recifense sobre o rio Capibaribe, ligando a Rua Nova ao bairro de Santo Antônio, a Rua da Imperatriz Tereza Cristina, no bairro da Boa Vista. Então, gente, Rua Nova, Rua da Imperatriz, é uma ponte mais típica da paisagem urbana recifense,
mandada construir pelo Maurício de Nassau em 1640. Então é um ponto turístico também, um espaço muito bonito que seria aí a Ponte da Boa Vista. Vocês já passaram ali pela Ponte da Boa Vista, conhecida como a Ponte de Ferro? Eu já passei várias e várias vezes por ali, passei caminhando, gosto de caminhar aqui pelo centro da cidade do Recife. Às vezes, até na hora do almoço, eu estou por aqui, vou dar uma caminhada e fico observando os espaços aqui, vendo quanta história, o quanto é lindo o centro da nossa cidade, o quanto é lindo o Recife. Tem muita coisa. Agora eu quero saber de você. A nossa aula já está chegando ao finalzinho, né? A gente já está encerrando, mas eu quero saber de você. Quais monumentos históricos de Recife você conhece? Falei de alguns aqui do centro da cidade, obras de arte magníficas. Mas você conhece algum? Tem algum aí próximo de você, no seu bairro, aí pertinho? Você conhece, você gosta, sabe a história, sabe como foi construído, por que foi construído? Conta para mim e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.